Boa Acredito. noite. E aí, Dejaí, tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Tá Boa me noite ouvindo, a todos aí. Tudo bem, Fábio? tá me ouvindo bem aí? Tô te ouvindo muito bem. Ah, que Você? bom. Ouvindo bem também. Estava falando aqui Maravilha. pro pessoal que a gente estava conversando sobre mecanismos de defesa, como a coisa funciona e por que não fazer uma live para falar disso, né? Opa, importante. Por que não? Né? E aí, estamos aí. Né? Você estava comentando comigo, o Mário também vem, não? Olha, eu convidei o Mário para participar também. Ele disse que ia entrar aí às 9 horas. Vamos ver se ele aparece aí. De repente ele Oh, tá lá tendo que fazer a filha dormir, essas coisas, não vai dar. tá certo, tá certo. Bom, então só fala para quem não te conhece quem é você, né? Ô, rapaz, eu sou apenas um rapaz latino-americano. A Pô, gente é só mais um gente, no boa meio do bolo, noite. né, Dejaí? Oi? A gente é só mais um no meio do bolo, né? A gente é só mais um, né? Mais um breaking the wall, né? A gente é só mais um Um tijolinho na tijolinho parede, no né? muro. Tijolinho no muro, né? Mas é isso, gente. Boa noite. Eu sou o Dejair Piffer, sou psicanalista, especializado em neurociência e nutrigeneticista. Aqui à disposição de todos. Só te falar, Dejaí, tá entrando um monte de gente aqui, um monte de gente muito querida, o Cleiton lá de Santa Catarina, o Rafael Bronísio é um cara que entende de leitura de rosto pra caramba, e não só É, leitura de rosto, né? Ele é um puto estudioso de um monte de outras coisas também, pena que ele é carioca, rapaz. Pena que ele é carioca, porque se ele tivesse aqui em ninguém é São Paulo, perfeito, né, Fábio? a gente ia enfiar ele no meio das coisas que a gente está planejando aqui, fácil, viu? Aliás, até dá Pô, para fazer isso. Os cursos vão ser tudo online mesmo, né? se ele for carioca e torcer pro Mengo, tá salvo, tá perdoado. É, não sei para quem que ele torce, não. Não sei, não. Bom, mas vamos lá, Dejair. Então, vamos Vamos, tacar pau no assunto? vamos Então, lá. conta pra gente, assim, o que é um mecanismo de defesa? Olha, mecanismo de defesa é uma coisa complexa e simples ao mesmo tempo, né? Uhum. Por mais estranho que pareça o assunto, o mecanismo de defesa é uma característica da nossa identidade, né? A gente não pode esquecer que somos aqui no planeta, nós somos animais e a gente responde à natureza da nossa criação. E dentro da natureza da nossa criação, a gente aprende, lá quando é pequeno, a se defender de algumas agressões, entre aspas, né? Algumas agressões que a gente acredita tá sofrendo, né? Aham. Então, esse mecanismo de defesa, para falar assim numa linguagem não muito técnica, ele vem a ser algumas formas que a gente passa a se comportar baseado, né, internamente, né, no nosso sistema emocional, baseado em experiências que a gente teve, e a finalidade, também muito entre aspas, desse mecanismo, é promover algum tipo de defesa, né, para o seu emocional. Né? E dentro desse tipo de defesa que a gente promove, é muita coisa a se conversar, né? Porque uma coisa que uma criança entendeu que precisaria se defender, né, lá na infância dela, não significa que o adulto hoje precise se defender dessa mesma coisa. Mas, às vezes, a gente tem comportamentos que nos fazem relembrar aquela defesa infantil. Então, isso é mecanismo de defesa. Então, o mecanismo de defesa, agora falando um pouco técnico, né? Ele é um dispositivo, né, emocional e psíquico que está à tua disposição para promover uma suposta defesa que você precisa de algum ataque emocional, certo? Então, é um mecanismo, se a gente for colocar o nome técnico, o nome disso é mecanismos de defesa do ego.
pensando em ego aí, não como coisa egoísta, nada disso, né? Pensando em ego. Ó o Mário aí, boa noite, Mário. Pensando em ego aí, como a sua identidade, né? Então, às vezes, aí inconscientemente, você se sente agredido na sua identidade e lança a mão de um desses mecanismos, e são vários mecanismos, né? Que a gente pode ter elaborado ao longo da nossa criação, ao longo da nossa vida, né? Então, é mais ou menos isso, né? Agora, uma pergunta que fizeram aqui, ele vem de fábrica ou a gente desenvolve isso após o nascimento? Não, gente, olha, essa questão de vem de fábrica não é assim, não, né? A gente nasce, a gente é um hard disk, para falar uma linguagem mais moderna. Aliás, a gente é um cartão SSD, né? Se for para ser bem moderno mesmo. A gente é um cartão virgem, né? A gente é um livro virgem. E não podemos esquecer que dentro da nossa natureza, nós somos mamíferos, né? Do mesmo jeito que o gatinho, do mesmo jeito que o leão, que o cachorrinho, nós, os bebezinhos, também mamamos na mamãe. Então, somos mamíferos. E o mamífero, ele aprende observando os mais velhos, observando o pai, né? O leãozinho aprende a caçar com a leoa, defender o território com o leão. E nós, seres humanos, também aprendemos com os nossos pais. Então, os nossos mecanismos de defesa, eles correspondem a alguns momentos da nossa criação, né? Que a gente não pode esquecer, assim, que quando uma criança nasce, já fomos todos criança, lá atrás, a gente não tem um raciocínio bem estabelecido, né? Então, a criança, ela lida muito com o emocional, ela lida muito com os sentimentos. Então, a mãe pode gritar com ela, dar bronca, falar um discurso imenso. Ela não entendeu nada das palavras, ela só vai entender se a mãe tá brava ou se não tá brava. É uma coisa que ela mesma... que ela vai sentir. O que ela vai sentindo, inclusive esse sentimento pode ter uma distorção, porque o que uma criança entende que é a mãe brava, o irmãozinho gêmeo dela pode não entender assim, né? E mesmo duas crianças, gêmeo, trigêmeo, cada um cresce e se desenvolve com um emocional, com um jeito de enxergar a vida completamente diferente um do outro. Mas isso é da nossa natureza, então não é um defeito de fábrica, né? E a gente tem que ter esse olhar mais de criação mesmo. A gente tem que ter um olhar mais assim, nós temos uma mecânica de funcionamento, né? O nosso corpo, o nosso sistema nervoso, o nosso cérebro, quando a gente nasce, e no nosso corpo vão acontecendo uma série de fenômenos químicos que também vão se transformando em emocionais, que vai fazendo nossa vida movimentar. É da nossa natureza. Então não adianta a gente lutar contra essa natureza, vale a pena a gente compreender essa natureza para poder acertar determinadas distorções. Então, é claro, os mecanismos de defesa, eles são muitos, e é claro que eles se estabelecem aí na nossa psique. Então, veja, nós não estamos falando de nada fisiológico, nós estamos falando 100% emocional, né? Então, são empatias emocionais. Ele deu uma travadinha. Voltou. Então, nós estamos falando assim de empatias emocionais, não de fisiologia, né? Então, a gente vai estabelecendo mecanismos, né? Aquela criança que está crescendo e vai sofrendo interações emocionais, ela vai criando mecanismos e vai entendendo a vida de uma forma. E às vezes não, né? Sempre a gente acaba arrastando os nossos mecanismos de defesa para a nossa vida adulta. Por quê? Porque acontece uma coisa simples. A criança estabelece isso porque ela não tem raciocínio lógico. A criança não sabe pôr nome no sentimento, ela só sabe sentir o sentimento. Só que aí depois a gente vai crescendo e alguém esquece de vir contar pra gente assim, ó, pode desligar que não precisa mais desse mecanismo de defesa. E a gente continua utilizando o mecanismo de defesa, né? Até que a gente compreenda isso. Agora, todo mecanismo de defesa está a serviço de proteger a tua identidade, né?
como você constituiu essa identidade. E os mecanismos são muitos, né? Certo? Aí é bem individual. A gente não pode falar que todo mundo que nasceu naquele dia, naquela hora, tem o mesmo mecanismo, por que não? Porque é da vida de cada um, né? Cada um vive numa matilha, cada um viveu e foi criado, né, num grupo, né? Ok? Eu vou cutucar um pouco. O que é essa identidade para cada indivíduo? Olha, isso é mais ou menos assim. Não tenho como explicar isso muito profundamente e também não posso explicar de um jeito muito simples, mas eu vou tentar aqui fazer um bem bolado aqui para a gente entender. Quando a gente nasce, olha lá, o bebê nasceu, a primeira coisa que ele faz é chorar, né? Certo. Então ele recebe um estímulo, que às vezes é o tapa no bumbum, né? Ou às vezes é a própria manipulação do médico e essa criança recebe esse instinto e começa a respirar. Então, desde quando a gente nasce, nós temos pulsões, né? Nós temos estímulos. Então, a criança sente um incômodo, que nós, os papais, falamos que ela está com fome, porque nós sabemos pôr nome nas coisas, a criança não sabe, ela sente um incômodo e a única ferramenta que ela tem pronta no corpo dela é chorar. Ela chora e nós que somos adultos sabemos que ela quer mamar, colocamos ela no seio da mãe para mamar e ali ela sente um hormônio que a mãe solta, ela entende que é ali, e essa criança vai mamar, e o hormônio determina a sucção, e é prazeroso para ela receber o leite, é prazeroso para a mãe ceder o leite, e isso começa a virar uma relação simbiótica que vai levando tudo para frente. Então, a criança não sabe que está com fome, né? Então, ela é movida pelo impulso, ok? Então, esse impulso na psicanálise, na psicologia, qualquer psi, chama de id. São os nossos impulsos. Bom, você tem ids até o fim da vida, né? Então, aí você quer namorar, aí você quer transar, aí você quer comer, aí você quer comprar um carro, você quer trabalhar, enfim. Você quer ser amigos dos seus amigos. Oi? Seria, a grosso modo, falar que o id é como se fosse o instinto animal? Não, é que instinto animal é uma palavra no mundo que é usado para os animais que não são os humanos. Mas são as nossas pulsões, né? São os nossos impulsos, né? Os nossos impulsos naturais. E veja, e tem uma hora que ele não é natural, porque quando você tem um impulso de comprar um carro, isso não é da tua natureza, né? Porque você já é adulto e já pensou isso, mas também é uma pulsão, né? Você tem um impulso, é claro, você quer ter aquilo, aquele carro vai te dar um prazer, ou ele vai te ser útil de alguma forma. Mas vamos voltar lá no começo. Então você tem assim esse id. À medida que o ser vai crescendo, ele vai recebendo instruções do que pode e o que não pode, né? Quando é bem pequenininho, é a voz da mãe mais agressiva, é a voz do pai, ou é a voz mais carinhosa. Então, essa criança também, lá na circuitaria cerebral dela, que também está se desenvolvendo, ela vai recebendo, né, instruções. Então, ela vai recebendo regras, né? Então, ela sabe que quando ela chora, ela mama. Quando ela mama, depois vem o tapinha nas costas que ela rota, ela não sabe nada que está acontecendo, mas ela está recebendo essas informações. Até quando a gente cresce um pouco mais, e aí a mamãe começa a falar para a gente, isso pode, isso não pode, isso é legal, isso não é legal. Depois tem as regras da tua casa, depois tem as regras da escola, tem as regras do bairro, dos amiguinhos, da religião, da sociedade que você mora, do país, ou seja, você vai adquirindo um conjunto de regras, que nós chamamos isso de superego. Ou seja, o id é um impulso e o superego do outro lado são as regras. Por que que precisa ter isso? Porque, olha, eu não posso ter o impulso de transar com alguém e pegar uma pessoa na rua e transar. Existe regra, não é assim, né? Precisa pedir para a pessoa, ela precisa consentir, tem que estar no lugar certo, tem que ter o clima, o jantar ou não jantar, enfim. Nós temos regras. Você não pode ir lá na escola e andar nu na escola, por mais que você queira. Você não pode subir na mesa do professor. Você não pode ir lá na sua casa
fazer coisas. Você não pode sair na rua e matar uma pessoa. Quer dizer, existem regras. Então, gente, a negociação que aparece entre os impulsos e as regras, né? Essa negociação determina a sua identidade, determina o seu ego. Então, o ego é você, é a sua personalidade. Então, os mecanismos de defesa, eles aparecem justamente quando você tem uma dificuldade entre os seus impulsos e as regras. Tá. Então, quando existe alguma incompreensão, ou seja, o id não consegue fazer um acordo com o superego, certo? Você não consegue chegar a um meio termo para você estar tranquilo, aparece um mecanismo de defesa para tentar te ajudar. Esse mecanismo de defesa, é lógico que é para tentar te ajudar, mas ele, em alguns momentos, ele até atrapalha, né? Olha, a gente tem que fragmentar muito isso. Porque é claro que lá na tua infância, quando você não sabia pôr nome nas coisas, que você só sentia, nossa, ele te ajudava muito. Porque às vezes você sofria uma agressão, entre aspas, não é uma agressão física, mas uma agressão emocional, que nem sempre é verdadeira, né? É como você sentia. E esse mecanismo de defesa ajudava no outro dia você estar melhor, né? Porque ele pegava aquele teu incômodo, joga para o teu inconsciente, e você no outro dia está zerado para começar de novo. Certo? E aí, é claro, a gente vai arrastando isso de acordo com o nosso desenvolvimento, e chega numa vida adulta, quando a gente consegue começar a pôr nome nas coisas, né? Você consegue entender o subtexto que tem nas coisas, você consegue pôr símbolo nas coisas, né? Você consegue dar nome para suas angústias, mas inconscientemente, às vezes, você fica preso em alguns mecanismos de defesa. É aí que eu entrei naquela hora e falei, a gente cresce e alguém esquece de falar pra gente, ó, não precisa mais disso, né? Certo? Quando você fala disso, de jogar para o inconsciente, eu posso, dentro da minha cabeça, imaginar que hoje, porque lá atrás eu não sabia significar, certo? Eu não sabia trazer para um nome, né? Então, pode ter sido uma coisa que não foi muito boa para mim, que eu senti não era legal, eu recalquei aquilo, joguei lá pro buraco negro escondidinho para eu poder não ficar em cima daquilo, né? E aí eu tive um vislumbre agora como adulto e entendo que aquilo foi algo que me gerou um trauma. É mais ou menos isso. Não, você não tem essa consciência de algo que te gerou um trauma, tá bom? Mas você tem uma... Eu estou trazendo isso hoje. Hoje, no adulto. Hoje. Você não tem essa consciência que te gerou um trauma. Porque se você acha que tem um trauma, você procura um psicanalista, faz análise e resolve o trauma. Não é assim. É tudo inconsciente, né? Então é aquela coisa assim, imagina só, uma criança... gente, não vamos pregar nem a mãe nem o pai na parede, tá? A gente vai falar do entendimento da criança. Então vamos supor uma criança que por algum motivo ela se sentiu desamparada pelo pai e a mãe. Ela teve medo numa situação, né? Claro, estou falando de uma situação, gente, é como se fosse uma foto, né? Mas não é uma situação, às vezes acontece mais de uma vez. Então essa criança, ela teve medo, ok? Bom, esse medo causou nela um incômodo, que ela não sabe por nome, né? Bom, mas acontece que ela tem um mecanismo interno que joga esse incômodo para o inconsciente, que é para ela estar bem depois disso. É a mesma coisa que você tem um dia tribulado, você vai dormir, entra no sono REM, teu cérebro faz aquela manutenção, joga fora o que não precisa, guarda as memórias que precisam, faz aquela limpeza, organiza tudo durante teu sonho, durante a noite, e no outro dia você acorda zerado para outro dia. Se você tem um bom sono, né? Um sono de qualidade, certo? Então, esses dispositivos, eles estão aí
porque eles fazem parte da nossa natureza. Então lá a criança também tem. Contudo, a criança joga para dentro do inconsciente o fato em si. Mas ela não consegue jogar para o inconsciente o afeto que aquele fato criou nela. Então é aí que ela precisa de um mecanismo de defesa para defendê-la daquele fato, porque ela não quer sentir aquela sensação ruim de novo. Então eu dou exemplo assim, imagina aí aquela criança que eu falei que ela está numa situação de medo, e aí ela descobre que sempre que ela chora, a mãe vem atendê-la. Quando ela não chora, a mãe não vem. Mas então ela entende que ela tem que desenvolver assim, ó. Quem não chora não manda. Quando eu chorar, minha mãe vem, entendeu? Eu quero a mamãe aqui. Então, quando eu chorar, minha mãe vem. Bom, isso é um mecanismo, ela está se defendendo, porque ela quer a presença da mãe, né? Quer dizer, a gente está falando aqui, não precisa ser tudo desgraça, pode ser coisas suaves também, faz parte do mecanismo, né? Lógico. Mas aí, se essa criança não trabalhou isso, ou isso ficou acomodado nela como um trauma, como uma carência, essa criança, quando adulta, pode usar esse mecanismo e ser uma pessoa que está sempre fazendo coisas para chamar a atenção dos outros, que supostamente ela quer ganhar o afeto, inconscientemente. Então, é o mecanismo de defesa atuando hoje, num momento que ele não precisa mais atuar. Lá atrás, precisava, porque é o que tinha para se defender. Hoje não, hoje o camarada é adulto, ele pode chamar atenção de outras formas, não, né? Não com uma carência. Então, gente, parece que é explicar a vida de um jeito muito simples, mas é que a verdade é assim simples mesmo. Certo? A verdade Deixa eu fazer uma pergunta. Oi, Mário. O Fábio está aqui fazendo perguntas, o Fábio já entende bastante do assunto, e eu quero entrar aqui como se fosse Como se fosse não, porque sou mesmo, né? Aquele cara que está começando agora a aprender essa parada toda. Você está usando bastante a palavra afeto para explicar algumas coisas. Certo. E para mim, e acredito que para muitas pessoas que estão assistindo a gente, afeto remete a eu gosto muito de alguma coisa, então eu tenho um afeto por isso. Ok, muito legal isso que você falou. Precisamos, assim, bastante leigos como você, certo? Ó, o afeto que a gente trata nas ciências psicológicas não é carinho. Carinho é carinho. Afeto é algo que te afeta. É algo que mexe com você, positivamente ou negativamente. Então, veja, por isso que existem algumas situações que é tipo assim, vamos supor, uma pessoa que teve um pai ou uma mãe extremamente rigorosa, né? Aí essa pessoa vai trabalhar, ela tem um chefe rigoroso e ela fica incomodada, ele não gosta do chefe e não sabe por quê. Então isso é um gatilho de afeto. É um gatilho que afeta essa pessoa, faz ela trazer uma lembrança emocional, que ela não tem consciência, porque está no inconsciente, mas ela não se sente bem com aquele chefe. Mesmo o chefe adorando ela, mas o cara é mais rígido. E bom, né? Você entende? Então, quando a gente fala em afeto, é algo que te afeta. É aquela coisa que você fala assim, puxa, fui conversar com uma pessoa, mas olha, a pessoa falou uma coisa, eu fiquei irritado. Aí depois, no outro dia, você pensa bem e fala, pô, mas o cara não falou uma coisa tão séria assim para eu ficar tão irritado. O que será que aconteceu? Por que eu me afetei com aquilo, né? Por que eu dei piti com aquilo lá? Certo? É esse afeto. Porque esse afeto que você sente agora, fora de contexto, é um gatilho afetivo que te remete a um momento que houve uma ação, mas foi essas que você jogou para o inconsciente. Então você tem o afeto, mas não tem o fato. Porque quando o fato aconteceu, você era pícolo, você era criança, e você não simbolizava as coisas. Você não dava significado para as coisas. Você só sentia. Então é a recordação de uma memória afetiva. Veja, que pode ser positiva, né? Ou pode ser negativa. Ou pode ser negativa. Certo? Entendi. Explicou? Então, assim, é grosseiro da minha parte dizer que sempre que alguém faz alguma coisa e eu me incomodo, ou então me traz uma sensação ruim,
ou boa, mas vamos falar da Uhum. sensação ruim porque é o que a gente vai atrás quando tá doendo, né? Quando tá feliz, Porque aí a ninguém gente vai mais atrás quando tá significa, né? gostosinho, né? Certo. Eu vou dar um exemplo, vai. Por exemplo, existe uma situação política muito forte hoje no nosso país. E aí existe, sei lá, alguém que fala alguma coisa que eu racionalizo que eu acho que essa pessoa está errada pelos meus motivos, pelos meus valores e tudo mais. Então, toda pessoa que tem uma opinião parecida com aquela me traz uma raiva, me traz algo assim. Isso pode ser um afeto? Olha, Não, com não sei. certeza, porque veja. Oi, Rodrigo, Fábio. só um pouquinho. Eu não sei se é a opinião, mas como de repente ela coloca essa opinião e você sente o jeito que ela colocou essa opinião, isso pode trazer uma memória muito maior, né, Sim. e te afetar mais do que o que ela está falando. Mas o como ela está expressando aquilo talvez seja até um pouco mais pesado, entende? Veja, essa questão do afeto é mais ou menos pelo jeito que. É o que você falou, Mário, mas é mais pela forma que o Fábio falou. Então não é exatamente o conteúdo que a pessoa falou, mas sim a carga emocional que ela falou que te traz esse gatilho de afeto. Porque, veja, eu Entendi. posso falar não para você de várias formas diferentes. Eu posso falar, não, Mário. Eu posso falar, não, Mário. Você percebe? Sim. É a intensidade que vai te gatilhar uma coisa ou outra. Não é exatamente Uhum. o não, né? Então, veja, isso aí é um afeto que te afeta e que te traz uma memória afetiva, mas que você não tem lembrança do conteúdo fático, né? Do fato em É, si. Você tem a é memória aquela, emocional só. é aquela coisa, né, Marião? Eu chegar para você e falar, ô, seu filho da puta, vem cá, não vai ficar bravo, né? De jeito nenhum. Agora, dependendo Certo? de como falar isso, o negócio Depender, fica pode dar uma feio. briga feia, né? Pois Certo? é. Então, veja, essas memórias afetivas, é claro que elas sempre vêm, e é claro que uma memória, um gatilho afetivo para você, é diferente do meu, que é diferente para o Fábio, o mesmo conteúdo. Por quê? Porque nós temos histórias afetivas diferentes. E nós constituímos o nosso mecanismo de defesa de acordo com o momento do trauma, né? Se você no momento, trauma entre aspas, né? Mas no momento daquela memória, daquele afeto, daquela coisa que te afetou. Porque se o momento que aconteceu aquilo, você é um bebê que está mamando, ou você é uma criança que está tirando fralda, ou você é uma criança que já está um pouco mais crescida e aprendeu que você está numa outra fase do seu desenvolvimento, quer dizer, você está enxergando as coisas de forma diferente. E nesses momentos do seu desenvolvimento é que você vai edificando os seus mecanismos de defesa de acordo com a fase do seu desenvolvimento que você teve mais afetos, né? Que você teve menos compreensão. Quando você fala de fase de desenvolvimento, você está falando das fases freudianas. Olha, Fábio, eu estou falando, sim, da teoria freudiana, e é um nome meio feio, que eu não gosto muito de falar, mas precisa, né? Essa fase da criança que a gente estuda do 0 aos 13 anos, né? 12 anos, que é quando começa a adolescência, mais ou menos, a gente chama isso de desenvolvimento psicossexual da criança, né? Perfeito. E vamos deixar uma coisa bem clara, psicossexual, esse sexual, gente, não tem nada a ver com sexo. Com sexo, o sexo que a gente tem hoje como sexo, né? Reprodutor, né? Não tem a ver com coisa, A gente tem que colocar essa palavra sexo que o Freud usava, que isso é um problema muito grande de tradução, é com prazer e satisfação. É como a criança vai entendendo a satisfação dela fase por fase. E é claro que, veja, até o tema aqui da nossa palestra é mecanismos de defesa e sexualidade. Por quê? Porque dependendo do mecanismo de defesa e da fase que você elaborou ele, isso no futuro determina a tua... Não é a sua sexualidade de gênero, mas determina como você vai lidar com os afetos. Aí sim, afeto, carinho.
Como é que Aí você afeta vai ainda. lidar com as questões afetivas, com a questão, o namoro, como você recebe o prazer, como você gosta do prazer, o que te satisfaz, o que não satisfaz. E veja, em todos os aspectos da tua vida, não é só o aspecto cama, o aspecto sexo explicitamente, mas é como você lida com o teu trabalho, o prazer que o trabalho traz, o prazer que um relacionamento traz, que a família traz, o prazer De que o uma sexo bebida. traz. O Oi? prazer de uma bebida, o prazer de algo que O você prazer de faz uma que te bebida, agrada, claro, né? né? O prazer de uma bebida. Olha, tem muita gente que se satisfaz lendo um bom livro. Tem gente que se satisfaz tomando um café. Tem gente que se satisfaz transando. Não importa, né? E tem Nada gente disso. que não se satisfaz de jeito nenhum, né? E tem gente que não se satisfaz, que não consegue, não adquiriu esse vocabulário. Esses são os mecanismos de defesa de outrora ainda agindo na nossa vida hoje, né? Isso cabe a qualquer coisa que você se satisfaça fazendo ou não? Por Sim, exemplo, eu gosto muito, muito, muito mesmo de jogar videogame. Tipo, isso é um fato, de verdade mesmo. Isso tá. tem a ver com essa fase também ou não? Olha, depende muito, Mário, porque precisa ver o que esse prazer do videogame, que De onde ele buraco que vem? ele está tampando em você, né? De onde ele Entendi. vem? Certo? Porque tem gente que gosta do videogame porque, na verdade, ele está extravasando ali uma raiva que ele não pode extravasar na vida. Tem gente que gosta do videogame porque ele está exercendo um controle sobre a vida do outro que está lá dentro, que ele entende que ele não exerce sobre a vida dele e a vida de ninguém. É Tem engraçado gente que vai porque lá pro videogame só para esvaziar a cabeça e ter um prazer mesmo. Então depende sim, muito de cada caso, né? o videogame em si, né, o jogo, qualquer jogo assim, eu gosto, mas é uma coisa normal. Mas agora, o lance de competição, eu gosto de vencer o outro no videogame. Esse é que é a Então, minha você tá pegada, vendo? saca? Você está enchendo Tem esse uma buraco pegada aí. aí. Esse buraco tem uma pegada afetiva, tem uma Uhum. pegada emocional aí, né? Por que que a competição é importante? Olha, veja, gente, para todo mundo que está ouvindo a gente não está falando que nada disso é errado. Nada. Não, não. A questão é só que você deve se conhecer, porque em você conhecendo os teus mecanismos, você pode decidir se precisa deles ainda ou não, Exatamente. certo? E ter uma vida mais tranquila, né? E ter uma vida, né? E veja, aquilo que você falou, o que depende da gente, se nasce com a gente, não. Então, veja, gente, na psicologia e na vida, nada se trata do outro, tudo se trata de você. Então, quando você tem um cara que você não gosta muito do que ele fala, vai lá dar uma pesquisada, porque você está vendo um pouco de você nele. De você nele. Certo? E o que está te Exatamente. incomodando é você se enxergar na pessoa. Né? Então, nada se trata do outro, né? Se trata da gente. Ah, mas de Jair, como não se trata do outro? E se o outro cara é mal educado comigo? Bom, se ele é mal educado com você, vira as costas, vai embora e não conversa mais com ele. Agora, se aquilo Ponto. te afetou, né? Se aquilo te afetou, o conteúdo é teu, não é do outro, né? Agora, é claro que tem gente que é mal educada mesmo, mas isso é conteúdo do mal educado. Você não é obrigado a ficar ouvindo, né? Certo? E nem a se identificar com aquilo. Você não é obrigado, mas como existem mecanismos atuando, você acaba se identificando, por isso que te afeta. E um dos mecanismos de defesa chama-se identificação, certo? Né? Um dos bons motivos, certo, né? Nós temos vários mecanismos de defesa, né? Existe, claro, existem os mais comuns, certo? Você pode ver um mecanismo de defesa, que é um mecanismo assim, o avô vai com a criança no zoológico, né? Certo? Aí vão ver o leão. Aí a criança está com medo do leão, mas não sabe falar. Então ela fala para o vovô, vamos embora que você está com medo do leão, certo? Ela projeta no outro o medo dela, porque o outro pode tomar uma atitude, ela não pode. Isso é um mecanismo de defesa. Mas vindo de uma criança, cara, ela está elaborando o mecanismo. O que não é legal é o adulto carregar isso. Porque senão fica aquele adulto que bota tudo nas costas do outro. Sabe aquela pessoa que você tá lá com a sua namorada e você fala, quer tomar um café? Ela, não, se você não tomar, eu não tomo. Quer dizer, projeta tudo no outro o que quer para si.
Entendeu? Então, esse mecanismo não é legal, esse mecanismo de defesa no adulto. Na criança, não, é o que está salvando ela. Se quem pode me levar embora é meu avô, então eu vou falar que ele está com medo, não eu, porque eu não mando nada aqui. Você percebe? O mecanismo, quando ele é elaborado pela criança, ele serve para defender a integridade emocional da criança, né? E ela não tem então, vocabulário para explicar, né? Então, é claro, ele só sente, né? Ele só sente. Só sente, exatamente. Certo. Agora, Dejaí, dentro do estudo que eu faço, né, lá da fisiognomonia, dentro do que eu estudei lá dos orientais, a criança nasce, ela já nasce ali com tendências a padrões comportamentais, tá? Sim, então, sim. Ela nasceu, ela tem um rosto, ela tem um corpo, então ela tem um nariz, uma boca, uma orelha. Então, eu tenho... eu olho para aquela criança, eu sei aonde ela pode se desenvolver mais ou se desenvolver menos, aonde ela vai ter facilidades ou dificuldades. Conforme o tempo vai passando, né, lógico, dependendo de como você entende o processo, você já viu a criança ali, tem algumas que eu falo, por exemplo, põe na natação, deixa ela desenvolver um pouco melhor a musculatura do pescoço, né, bota em esporte coletivo. Por quê? Porque nasce com uma... você percebe que tem um traço da timidez. Porque ela não simboliza nada, ela não sabe nada, ela nasceu limpa, né? É a vivência dela que vai fazer ela sentir, ser afetada pelo ambiente e desenvolver tudo isso, né? Quando você colocou das fases, a gente pode trazer isso para a parte haitiana e para o desenvolvimento do caráter, para a análise do caráter ali? Conforme... Pode, mas vamos falar um pouquinho antes, né? Bom, o Freud estudou o desenvolvimento infantil do nascimento até, né, a idade, começo da adolescência, aí, no fim da latência, né? E com o principal, nas 4 primeiras fases, né, que vai até o complexo de Édipo, enfim, né, que é a fase oral, a fase anal, a fase fálica e aí a genital com a latência. Bom, já veio a Melanie Klein e puxou tudo isso já bem para o bebê mesmo, né? Certo? Bom, aí já tem o Reich e também agora posições neocleinianas que já puxam isso para dentro do útero. Então, quando a criança nasce com um corpo, se a gente for reichianamente falar, o corpo é o soma. Então, o Reich acredita que o inconsciente está registrado no corpo. Então, é claro, se já nasceu um corpo, já está tendo alguma impressão desde o útero, certo? Ok, isso não tem nada errado. Contudo, o que a gente tem que entender é o seguinte, que qualquer situação emocional inicial ela não necessariamente vai gerar essas fixações, vai gerar esses traumas, porque se a pessoa tem um desenvolvimento suficientemente bom, que até é um termo, né, tanto kleiniano como winnicottiano, falar suficientemente bom, o ambiente é que vai melhorar isso e não fazer determinadas coisas se expressarem, ou o próprio ambiente que vai fazer a pessoa ter que se defender muito, né? Então, como eu disse, a gente nasce numa fita virgem e as coisas vão sendo colocadas, mas o próprio ambiente pode corrigir. Então, uma criança que teve, problemas na amamentação, que em teoria, gente, em teoria, não é uma regra, não é lei, não é bater o martelo, mas em teoria ela teria fixações da fase oral. Bom, quando ela entra na fase anal, que é a próxima, que é a fase do controle, isso pode ser amenizado e ela vai ter uma criação suficientemente boa, né? Mas se continua uma projeção de enganos e não se percebe isso, bom, vai se criando fixações que a gente vai resolver na vida adulta depois, quando conseguir pôr nome nas nossas angústias.
Você vai lá com uma angústia, aí você consegue pôr nome na angústia, ok, então tá bom, agora eu sei o que eu tenho que tratar, eu sei Perfeito. se eu tenho que abandonar um comportamento ou não abandonar, aí a decisão é minha, porque você entende o que está acontecendo, né? O adulto. E é né? claro que, veja, toda essa questão de sexualidade, né? Como você interage na sua vida amorosa, na sua vida familiar, relacional, de ter afeto, é claro que todas esses mecanismos que atuam, eles vêm da sua formação. Claro, eles vêm da formação, né? Certo? E como eu falei, quando a gente chega na vida adulta, que a gente pensa, ninguém chega pra gente e fala, ó, desliga esses botõezinhos aqui que não precisa mais, né? É interessante porque todo mundo aqui teve um pai e uma mãe, teve alguém que cuidou, certo? Não E às só vezes quem mais de um. fez, e às vezes mais de um. Não só quem fez, mas alguém que cuidou. Às vezes quem fez não é quem cuidou, mas Certo. estava lá e você simbolizou aquilo no teu corpo, né? Uma das formas de eu ver, por exemplo, se a pessoa enxerga o pai e a mãe indo pelo mesmo caminho, né, com coerência indo pelo mesmo caminho, é o bico do peito, né? É a auréola com o bico do peito. Tem bico do peito que está apontando os dois na mesma direção. Então, ó o Mário lá olhando já. Como é que eu vejo papai e mamãe, né? Então, se eles estão apontando na mesma direção, o meu inconsciente lá, o que trabalha o desenvolvimento do meu físico, dentro do meu sentimento, porque essa parte aqui fala dos sentimentos, né? Eu enxergo que meus pais estão indo na mesma direção. Tem bico de peito que aponta para baixo, tem bico, né? Zarolho, estrábico, a coisa toda. E aí você entende o porquê da pessoa, às vezes, dar uma patinada no relacionamento, porque ela não consegue seguir pela mesma direção que o companheiro, que a companheira, né? Então, é lógico. Okay. O Reich falou, né, que o inconsciente está no corpo. Na análise reichiana a gente observa muito essas coisas, né? A gente observa bastante, certo? Agora, também, gente, existe mecanismo de defesa, sim, criados em outros momentos da vida, até em momentos que a gente simboliza. Mas isso faz parte de um conjunto de traumas que cria na gente os estresses pós-traumáticos, né? Mas a gente também cria, né, mecanismos de defesa num outro momento. Enfim, né, isso é um tema grande. O mecanismo de defesa, ele atua o tempo todo, né? E o tempo todo, ele atua o tempo todo, claro, né? Você pode, veja, se você tem, claro, a gente sempre tem um mecanismo mais dominante e um mecanismo menos dominante, mas a gente pode transitar entre eles de acordo com a afetação que a gente vai sofrendo ao longo do dia, né? É possível você, tipo, zerar? Olha, não existe essa palavra zerar. Você sabe por quê? Existe uma teoria, né? Não, veja, você pode compreender, certo? Porque, veja, a questão do mecanismo de defesa que você adquiriu lá no seu desenvolvimento, isso é que constituiu, são coisas constituintes da sua identidade. Então, você nunca vai deixar de ter a tua identidade. Contudo, compreendendo isso deixa de te afetar. Né? Então, o que a gente faz aí, quando você faz qualquer terapia psicológica, psicodinâmica, psicanálise, cognitiva, você busca trazer uma ressignificação para o afeto que você sente. E uma vez que você ressignificou ele, ressignificou da forma correta para você, ele deixa de te afetar. Mas você não perde tua identidade. Né? E o que é legal depois, assim, que é uma coisa que já entra num outro campo, que é o campo do manejo, né, da terapia, é que você tem que aprender, quando você se relaciona, que você não tem que criticar a criança interna do outro, não tem que criticar o mecanismo do outro. Você tem que compreender como você ter o teu e ter um acolhimento com relação a isso. Então a questão é você perder aquele afeto, mas no sentido de afeto que te atrapalha, né? Que te afeta. No sentido de afetação, né? Certo?
E veja, a gente sempre carrega os nossos mecanismos para todos os lugares que a gente vai, né? Certo? Então, é mais ou menos por aí. Cara, isso é muito bacana, né? Então, Isso nossa, isso é horas de live aqui. Falando. Não, é tipo, cara, a sensação que eu tenho, juro por Deus, ouvindo o DGR falando, a sensação que eu tenho, claro que é inevitável, a gente traz a nossa carga de conhecimento junto, né? Dentro das nossas compreensões pelo que o DGR está trazendo para cá. No mundo da psicanálise eu sou muito novo, eu estou aprendendo agora com o DGR, inclusive, muitas coisas. Mas Todos o fato estamos aprendendo. Pois é, o fato de eu ter estudado constelação durante muitos anos, eu até falei com o DGR hoje, antes da live, a gente conversou um pouquinho. Eu falei, cara, se você estudar a fundo constelação, você vai ver que 70% dela é Freud. Né? Tipo, ele mostra de outra. Ele explica de outra forma, mas se você for ver, é muito parecido. É a mesma coisa, na verdade, né? Não é que é parecido. E a sensação que eu tenho é que, tipo assim, cara, é como se a gente fosse. Como o Dejair mesmo já explicou pra gente como ele enxerga, né, o lance da questão vibracional, né, a vibração, a energia vibracional precisa da matéria para se estabilizar, né? Certo. Então é como se a gente fosse essa energia misteriosa, vamos pôr nesse nome, né, esse mistério que aparece aqui na matéria e nessa matéria tem esse jogo, tem essa configuração, foi configurado dessa forma. E, bicho, você vai ter que lidar com isso no período que você tiver nessa matéria. Porque essa matéria funciona desse jeito aí que o DGR tá falando, tá ligado? Veja, e isso você vai é ter uma que coisa... lidar com isso, bicho. Isso é uma coisa que não pode ser traumática, né? Essa percepção, porque ela faz parte da nossa caracterologia. É da nossa natureza isso, é da natureza da nossa espécie. Né? Então, é bom que a gente, em vez de lutar contra isso, você compreenda isso de uma vez, para você poder se beneficiar, né? Porque tá simples, né? Para você viver nos seus termos, né? Sem você coisas viver nos seus automáticas. termos. Porque se você compreende o que está acontecendo com você, bom, você está compreendendo, né? Teoricamente, você deixa de sofrer, porque você compreende, você pode tomar atitude, né? É a mesma coisa que eu falar para você, vai. Para onde, Jair? Vai. Para onde? A hora que eu te falo, vai na rua tal, número tal, pronto, tua missão está mais fácil, né? Quando você entende, você sabe o que fazer, né? Quando você bota significado, né? Quando põe significado, é claro, né? Mas aí a grande coisa é a gente, não basta a gente crescer para pôr significado. Porque quando a gente cresce e vai pôr significado, os mecanismos de defesa estão atuando, eles distorcem os significados. Né? Porque vamos por assim, uma pessoa extremamente carente. Ela já é adulta, mas aí você, Mário, que é amigo dela, um dia não chama ela para uma live, ela fala, pô, o Mário não gosta mais de mim, não me ama mais. Quer dizer, ela é adulta, mas ela está correspondendo a um mecanismo infantil. Né? Será que às vezes eu não amo mesmo, né? Às vezes eu não amo mesmo. Bom, às vezes não, né? Você está falando aqui, às vezes um charuto é só um charuto mesmo, né? Às vezes um charuto é só um charuto. Exatamente. Mas a vontade é de sugar do mesmo Sugar. Sugar, exatamente. Aprendeu, hein? Exatamente. Sugar. Certo. Gente, bom, gente, o nosso horário aqui está quase estourando, né? Alguém quer fazer alguma pergunta? Mandem pergunta. Porque, cara, lógico, se deixar a gente continua falando aqui um bom tempo. Certo. Porque, por exemplo... porque a gente está falando, a gente está abordando um assunto que quase não tem nada a se falar, né? É só como funciona o ser humano. É só pouca coisa, né? Pouca coisa que dá para falar. Mário, imagina o seguinte... se a gente junta essa coisa do desenvolvimento, né, o mecanismo de defesa, a gente olha para a criança, com o conhecimento que eu tenho, você sabe qual a tendência dela em agir em determinados padrões como é que eu posso dizer? Se você colocar um bolo, uma bola ou uma garrafa d'água, dá para você saber o que vai acontecer ali no processo, só de olhar para a criança. Você colocar ela para jogar a bola para ela numa piscina, dá para saber como é que ela vai agir, né? Se ela vai brincar com o cachorrinho ou não vai.
Cara, é impressionante. Agora, quando você coloca junto os mecanismos de defesa, imagina se a gente sabe disso, quando se a gente soubesse disso, quando os nossos filhos nasceram, né? Claro. Então, para mim isso está sendo uma coisa muito importante, porque minha esposa e eu temos uma filhinha de 1 ano. E eu consigo perceber. Cara, tem uma coisa que eu consigo perceber muito nítido nela. Quando ela começou a ficar em pezinha, né? Tipo, começou a se pendurar nas coisas. Agora ela já tá andando. Então, tanto andando, mas no momento que ela tava no bercinho, assim, ela já se pendurava e ficava em pé, assim, observando as coisas. E ela fazia cocô. Era muito engraçado. Tipo assim, engraçado, tipo de fofinho. É uma bebê, era menos de 1 ano na época, que segurava assim, fazia uma carinha e... Então, quando ela fazia cocô, todo mundo rachava o bico. Porque era engraçado. E eu percebi que ela começou a se esconder para fazer cocô. A se enfiar no meio das pernas da mãe, porque ela virava tipo um centro das atenções e todo mundo ria. Depois que a gente entendeu isso, a Gabi mesmo me alertou, né? Porque a Gabi ela é muito antenada nesse negócio de maternidade, enfim, de como, né, criar as crianças, enfim. Qual que é o cargo da Gabi mesmo? O cargo? Ela é mãe, né? Não é que ela é antenada. Sim, ela foi preparada para dar cria. Né? Exatamente. E aí ela me falou isso, e aí a gente parou de fazer isso. Então agora que ela faz cocô, tipo, ela tá fazendo cocô na minha frente, é isso, filha, bora... Não dou mais risada, incentivo ela, faz cocô. E, tipo, que cocôzão gostoso, que cocôzão lindo que você fez. A gente dá toda uma brincadeira, né, de tudo. Você tá vendo? Você tá falando aquilo que o ambiente consegue consertar. Você pois entende? Né? É isso. Né? Porque então, vocês estão tendo... a Gabi viu que ela fica tímida quando ela vira o centro das atenções. Sim. Não é só o cocô. Né? Então, veja, aí, quando você chega para ela e fala, cocô legal, você, na verdade, está validando ela em fazer cocô. Você está dando autorização para ela fazer aquilo. Então, ela não vai se sentir mal de fazer. Ela vai estar autorizada. Né? Isso que é importante. A gente tem sempre que batalhar na vida para dar autoridade para o outro, né? Certo? E o mais interessante é que, se um dia você der uma bronca nela, pode ser que ela faça cocô só para te satisfazer, porque você gosta. Que interessante isso. Pode ser. Veja, mas aí... muito legal. Aí, veja, aí você vai ter que entrar num campo se essa criança entender que ela só recebe afeto assim. Quando faz cocô. Mas só se for assim, né? Isso não tem problema, porque ela recebe afeto o tempo todo. O tempo todo, né? Quer dizer, afeto, carinho, né? Ela recebe atenção, carinho de outras formas, né? De outros momentos, né? Certo? Mas é mais ou menos por aí. Porque, veja, você está colocando uma informação para ela. Né? Então, como ela vai perceber isso tudo... Depende muito do ambiente que ela está, né? Não, e é interessante porque isso gera afeto no sentido de afeto, de afetar, até de velho, né? Porque, por exemplo, eu lembro, a gente foi na casa da minha irmã, e ela fez cocô, e a minha irmã começou a rir. Eu fiquei puto, falei, para de rir. Por que você tá rindo? Não é engraçado, ela só tá cagando. Sabe? Porque a gente já tinha entendido isso. Eu falei, você vai fuder com o negócio? Tá ligado? Não ri dela, pô. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu acho que nós vamos ser desligados. Deve estar faltando uns 2 minutos aí pra terminar a nossa live. 4 minutos. Tem 6 minutos. Tá bom, então. Ok. Né? Mas isso é muito legal, né, cara? Então, você sabe que tio foi feito pra desautorizar pai e mãe, né? É verdade. Sim. O tio, o avô, é para ferrar o processo mesmo. Né? Mas é assim que aprende, é assim que a coisa vai se desenvolvendo. Isso é muito legal. E o mais legal é você ver as partes do corpo se desenvolvendo depois, de acordo com aquilo que ela entende do ambiente. Né? Então, isso é bem bacana. Né? O caminho de vida simbolizado nas pernas, ou então o braço para me dar energia de fazer as coisas. Cara, aí o céu é o limite, né? A gente podia pensar em alguma coisa, né, Dejair? Eu vou ler 2 perguntas que vieram aqui para o Dejair responder rapidinho para ver se dá tempo. Rapidíssimo.
Paty disse, o simples entendimento de como você é, de como é a sua natureza, faz com que viver se torne mais leve e sem neuras? Olha, O simples entendimento de como é a sua natureza, faz com que o viver se torne mais leve e sem neuras? depende. Se esse Do seu desentendimento está te trazendo alguma neura aí no sentido que colocou, ou alguma angústia, sim, claro, você entender, você vai dar nome para aquela angústia e vai poder tratar dela, né? Exato. Agora, você pode ter um sofrimento, você pode ter acontecido uma coisa muito ruim em algum aspecto com você, mas se aquilo não te afeta, não te afeta, né? Certo? Entendi. Então a gente trabalha com os afetos mesmo. Gente, A deixa outra eu colocar pergunta... Oi, fala. Não, tem uma outra pergunta aqui, que provavelmente era quando vocês estavam falando de Reich, o Peloso falou dos traços físicos. A menina perguntou, e os traços característicos de etnias? Tipo japoneses. Veja, veja, quando até o Fábio pode falar isso, mas quando a gente fala de um traço ou de outro, a gente leva em consideração proporções e tudo mais, né? Então é claro que se você pegar uma etnia, todos os japoneses, alguns têm nariz pequeno e outros têm nariz grande. Então dentro daquela etnia você sabe, né? Se você pega italianos, tem uns que tem um narizão e tem uns que tem um narizinho. Então, nariz grande dentro das etnias tem as proporções, né? Agora, é claro, você não pode pegar uma pessoa, um japonês que tem o olho fechadinho e uma outra pessoa, um caucasiano que tem o olho bem aberto, não dá para comparar pau a pau, né? Mas dentro da sua categoria tem que ter um comparativo, né? Certo? Pau a pau. Show. Falei errado, Fábio? Não, é isso mesmo. Não dá para pegar um japonês e um negão e botar os dois na mesma balança, porque agora, com relação a padrão de comportamento, o comportamento vai ser semelhante se o que está desenvolvido for semelhante. Certo. Entende? Então, agora, não importa a etnia, realmente, assim, a sua criação é que vai determinar aí os seus mecanismos, né? Aí funciona igual para todo mundo, porque todos somos mamíferos da espécie humana, hominídeo, bípedes, entendeu? E vivemos no mesmo planeta. Tá ok? A Mariette entendeu além da conta. Fábio, queria dizer o seguinte aí pro pessoal. Olha no nominho do Fábio aí em cima, gente. Tem o nome de nós três aí. Siga a gente no Instagram, tá bom? Nos ajudem aí e vamos continuar conversando disso. Vamos. Mano, Veja, você é muito... Não, desculpa, o Fábio é muito cuzão, mano. Agora que eu entendi a piada aqui, pelo amor de Deus. Desculpa, Ligeira, é que foi muito cretino da parte dele. E olha, quem tiver alguma dúvida aí, manda aí no meu WhatsApp a pergunta, no meu e-mail, que a gente vai respondendo aí, tá bom? Para quem estiver assistindo a gente, ó, clica aqui em cima do Fábio. Ali em cima o nome do Fábio aí. Isso, vai estar lá o Dejair, vai estar eu, vai estar o Fábio, sigam nós três. Quem quiser saber mais de psicanálise, mano, esse cara aqui é o cara. Inclusive, preste atenção. Eu tenho mentoria, eu trabalho com constelação, eu trabalho com autoconhecimento, eu tenho grupos e grupos de mentoria e de formação. O Fábio, mestre, ensina pra caramba. E tanto eu como o Fábio fazemos terapia com esse monstro aqui, ó. Coitado. Então, o cara é brabo, truta. O cara é brabo, segue lá que vai ter coisa boa aí. Tá bom, e olha, gente... Ele usa a luva de lixa para pegar a gente, porque a gente escorrega bem, né? Vocês são escorregosos, essa luva de lixa mesmo. E olha, Fábio, depois vamos deixar aí pro pessoal que lá pela metade do mês que vem a gente vai lançar um curso que fala justamente disso, mecanismos de defesa e sexualidade. A gente vai explorar isso muito a fundo, com bastante suporte técnico para falar disso, tá ok? Vai ser um curso muito legal. Exatamente. Desde quando a criança nasce, como ela interpreta tudo, como ela carrega isso para a fase adulta. Olha, quase um manual de instrução para os pais e mães verem a criança como é, tá bom? Na verdade, é basicamente o manual, não é quase, é basicamente o manual. Porque, basicamente, né? Porque também vai ter traço de corpo, vai ter traço de rosto, vai ter traço de tudo. De tudo. Né? Show.
Então isso aí. siga a gente aí, fiquem atentos aí nas nossas redes e olha, beijo para todos, obrigado para todos esses 50 que estão olhando a gente aí até agora, certo? E até a próxima, que provavelmente semana que vem a gente está aqui de volta, né? Tá aqui de volta, De bola. fazendo outra live do mesmo assunto aqui, tá ok? Beijo, gente. Gratidão, Beijo gente. pra Obrigado todos. pelo convite. Tchau. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Tchau.